Que aspecto meu será que morreu, que preciso deixar ir para poder começar esse novo ciclo de uma outra forma? Olá, amada, é Raquel aqui. Então, continuando nesse nosso assunto, né, sobre essa tensão, essa energia forte, talvez até densa que a gente está sentindo agora no fim de 2015, eu quero falar um pouquinho sobre a ideia do luto. Isso é algo que está sendo muito recorrente nas pessoas com quem que eu estou atendendo, que estão vindo trabalhar comigo e na minha própria vida isso foi algo presente, isso foi algo importante. Então a gente já falou no vídeo anterior um pouco sobre o fato de que a gente tinha planos, a gente tinha sonhos, a gente tinha objetivos que foram interrompidos por 2020, 2021, a gente achou que a coisa ia voltar com a corda toda, de repente muitas coisas não foi, e outras realmente já tinham que acabar, né? E outras realmente tinham chegado ao fim, tinham esgotado sua existência. E essa questão do luto, sabe, é muito importante para mim, porque a morte sempre foi uma coisa muito presente na minha vida, tanto morte de pessoas à minha volta, né, família, quanto a própria morte interior, sabe? Aquela transformação, são processos muito fortes de transformação que a gente tem dentro da gente. E eu percebo que o fato vamos falar, desta missão de alma, né, de autocorreção ser em Escorpião, para mim ela leva isso para um aspecto ainda mais denso, ainda mais pesado. E por isso que é interessante a gente saber, né, é interessante você saber qual que é essa sua missão de transformação. Isso é algo que a gente trabalha nas sessões, eu sempre compartilho isso com vocês dentro da sessão, qual que é esse seu processo de alma mesmo. A gente consegue entender um pouco mais, né, usando sua data de nascimento e tal. Porque isso tudo, gente, não são coisas que confirmam que a gente é no sentido de definem, mas são coisas que dão pequenas dicas para a gente não se sentir tão perdida e para a gente entender melhor a orientação, né, o caminho a ser tomado nesse momento da vida da gente. Então, muitas de vocês percebem que algo mudou profundamente dentro de você. Você não consegue mais reconhecer a mulher do começo deste ciclo que a gente está vivendo, como eu te falei, é um ciclo de 2017 que acaba agora em 2025. Você já não consegue mais reconhecer a mulher que você era no começo do ciclo com a que você é agora. Você já olha e se fala, cara, alguma coisa transformou. Pode ser que a vida exterior esteja a mesma. Pode ser que você esteja na mesma carreira, morando no mesmo lugar, mas dentro parece que tem alguma coisa que você não está conseguindo processar ainda. Né? Então, é aquela sensação de que algo que já não cabe mais, alguma coisa mudou profundamente, mas eu ainda não sei o que é esse novo, ou como que eu vou manifestar esse novo dentro de mim. E a gente, quando a gente está passando por esses processos internos, né, então é a morte de uma identidade, é a morte de uma crença muito profunda, não é crença superficial não que eu tô falando, é coisa profunda, é a morte de um valor que a gente guiava muito a vida da gente naquilo, pode ser inclusive a morte de um relacionamento que era muito importante na nossa vida, a morte de um objetivo muito grande que não aconteceu, que não vai acontecer, ou que não faz mais sentido para você. E a gente às vezes fica arrastando o reconhecimento dessa morte porque viver o luto dói, porque olhar e aceitar, né, e deixar ir dói, porque nós temos dificuldade com mudança, com transformação, e nós temos medo do desconhecido, e além disso, nós, a gente prefere um conhecido que não é tão bom assim a arriscar. Então, por exemplo, vamos dizer aí, ó, você tem 100 mil reais na sua conta agora para você usar como você quiser, você prefere manter esses 100 mil reais ou arriscar eles, né, investir eles, tentar fazer alguma coisa com eles, arriscar seria o termo mais correto aqui, sim, pode ser que você perca tudo, mas daí você vai inclusive ganhar em dobro, ter 200. A maior parte das pessoas escolhe ficar com certo, com 100 mil. E eu não tô falando que isso é certo ou errado, tem momentos que esse é o pensamento, tem momentos que não. Mas eu tô querendo falar da nossa natureza, que é uma natureza de querer manter as coisas, que é uma natureza de preferir
o que é o conhecido. Por quê? Porque, como a gente vem falando ao longo dos últimos 10 anos, tem algo chamado as necessidades humanas. Então, tem essas necessidades que a gente compartilha é a topo, gente, não adianta. É a necessidade de certeza. Então, a gente quer ter certeza de que as coisas vão continuar do mesmo jeito e a rotina, né, no fim das contas, as coisas continuarem iguais, mesmo que não seja bom, mesmo que não seja o que a gente quer, pelo menos traz uma certeza, traz um senso de aterramento. Então, às vezes pode dar até receio, né, de encarar esse luto, de encarar essa morte do que foi, porque a gente nunca sabe o que vai vir. Será que eu vou gostar do que vai nascer depois disso? Será que vai ser bom ou será que vai ser pior? Porque tudo fica indicando, fala pra mim se não é verdade, no mundo lá fora, nas pessoas, quando você ouve elas, quando você vê as notícias, de que vai ser pior, de que as coisas elas vão piorar. Então começa a dar aquele saudosismo às vezes. E até coisas que não estavam boas, que precisavam mudar, você fala, cara, se pudesse voltar no tempo para como era antes, né? Ou para eu poder chegar lá, eu teria feito diferente, eu teria mudado muita coisa, não é? Né? Então é importante a gente entender esse processo de luto. Normalmente quando a gente está sentindo um senso de desconforto no lugar que a gente está, e como que eu digo no lugar é como espiritualmente, como ser humano, né? Quando a gente está sentindo um senso muito forte de desconforto ali naquele lugar, quando a gente está sentindo que as coisas não estão se encaixando bem, mas de uma forma mais profunda, e até vem como resultado para muitas pessoas também medo, sensação de arrependimento, sensação de remorso, né? Sensação às vezes até de ansiedade do que será. Então quando a gente está nesse momento, nesse processo, é interessante, eu vou te convidar a observar o que será que morreu, que aspecto meu será que morreu, que preciso deixar ir, para poder começar esse novo ciclo de uma outra forma. Então, a gente tem, né, que às vezes as pessoas falam, não tem nada a ver, começar no ano novo, não sei o quê. Só que quer queira, quer não queira, coletivamente, nós temos as nossas ideias, os nossos arquétipos, né, os nossos símbolos, e o começo de um ano, sim, ele é injetado com energia de início. E agora 2026 não é somente um início de ano, é um início de ciclo, que vai durar mais 9 anos. E a alma, ela tá pedindo. Porque a alma lembra, ela sabe tudo. Se você deixar essa sabedoria, né, interna, interior, de ouvir essa alma se manifestar, ela vai te dar os sinais, ela vai te dar as explicações, ela vai te falar o que você precisa ouvir mais do que qualquer um lá fora. Mais do que qualquer um lá fora. Então, atenta a esse processo. Tem coisas da tua vida que precisam ir para que o novo possa nascer. Este é o ciclo da natureza. E por mais que nós, seres humanos, gostemos, né, de pensar que a gente não é parte da natureza, a gente não é mais nem menos do que parte dessa natureza maravilhosa. E dentro da nossa vida nós vivemos estações e ciclos. E sim, nós estamos vivendo no inverno da alma. Não interessa qual é a estação que você está vivendo, onde você mora, é interior. Então quando a gente entra, né, na verdade nós estamos do outono para o inverno da alma. Então quando entra no outono, vamos pensar o que acontece, essas folhas começam a sair, a cair da árvore, né, na natureza, os animaizinhos começam a se preparar a ir embora. Então é coisa que a gente está precisando soltar, deixa aí. No inverno, essas coisas no inverno da alma, elas vão germinar para poder nascer na primavera como a flor que você está destinada a trazer para o mundo, a ver, brotar e dar vida, e dar alegria, e dar inspiração na sua própria vida. Não estou falando que não vai ter desafio. Desafios que a gente gosta, que não gosta, a gente é parte do pacote. Aqui no mundo material vai ter que ter. É parte do compromisso que a gente fez, é fazer o quê? Na verdade, a alma fez compromisso, só resta a gente fazer, porque no fim das contas, a alma é quem somos. Então presta atenção. O que na minha vida está me incomodando demais? E começa a analisar e estudar o que está precisando ir embora. O que você está pronta para deixar ir? Com confiança na luz. Porque lembra, a luz não nos abandona nunca. Certo? Então tem coisas na vida
Gente, pode ser uma coisa material, uma carreira, um trabalho, um relacionamento, um lugar que mora, pode ser coisas desse tipo, mas também muito intensamente coisas interiores. Porque quando essas coisas exteriores causam um desconforto intenso, é porque dentro da gente tem uma correspondência acontecendo. Nada acontece sem correspondência, lembra sempre disso. Então aqui a gente vai agora perguntar. Vamos perguntar aqui pro tarô. Um esclarecimento pra gente enquanto comunidade, né? Então, o que será que eu estou pronta para deixar ir nesse outono da alma, nesse fim de ano, para permitir que o novo nasça? Para permitir que aquela que eu estou destinada a ser no novo ciclo possa germinar e se manifestar e florescer para mais 9 anos. Aqui a gente tem então, ó, o 9 de copas, Nine of Cups. Então o 9 de copas, a gente está falando aqui sobre o nosso emocional. Só que também eu leio como a gente está falando do recipiente. Copas, né, são cálices, são taças, são também um recipiente. Então, esse aqui vem falar pra gente sobre essa sensação de preenchimento emocional. Essa sensação de que a gente está pronta para receber o que a gente pode receber. Então, o que a gente está pronta para deixar ir? O medo de que eu não vou ser capaz de alcançar essa realização emocional, essa realização como recipiente. Essa carta também vem falar pra gente, vem lembrar a gente que não é pra gente ficar se induzindo, gente, a palavra, sabe? Indulgência e satisfeita com o que já foi, com o que acabou, por medo de enfrentar o luto, porque o luto é dolorido. Só que quanto maior mais intensa a dor do luto, acredita, eu tô falando por experiência própria, mais bonita o renascimento, mais amplo o renascimento. E essa carta vem falar isso pra gente. Então, de um lado não se apegar ao conforto, ficar, tô satisfeito, eu tô. Quando você sabe que não tá, dentro da tua alma você sabe que não. E ao mesmo tempo, se abrir para esse recebimento, para ser esse recipiente satisfeito, aceite. Aqui também é uma carta que fala aceita. Aceita tudo que a luz quer te receber, que dói menos. Com certeza. Minha amada, espero que esse vídeo te encontre bem e agora que você está saindo dele, que você saia melhor ainda do que ele te encontrou. Gratidão por estar aqui comigo. Lembra de deixar teu comentário, teu like, compartilhar para ajudar aqui a gente a reavivar esse canal. Gratidão pela tua presença. Muito amor para você.